a gente segue falando sobre a coqueluche. Eu quero trazer uns dados para vocês. Em Minas, foram registrados esse ano 89 casos suspeitos e 15 confirmados para a coqueluche. A maioria dos casos em crianças menores de 1 ano. Olha o perigo. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde. E aí nós convidamos, e eu converso agora com a pediatra Márcia Berbert Ferreira, que está aqui comigo. Obrigada, viu, Márcia, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer, Mônica, estar com você sempre. Muito obrigada. Coqueluche, tão lá de trás, né, essa doença e de volta agora. Qual é o caminho da prevenção para as mães que estão acompanhando aqui o nosso Manhã Total? É uma doença prevenível, né? Exato. Se você faz a vacina, se você tem o esquema vacinal completo, você praticamente não corre o risco de ser acometido com essa doença, que é uma doença chata, grave, maltrata muito a criança, a família, né? O bebê tosse, 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 tosse. É característico aquele guincho, né? Sim. Puxa, assim, né, Márcia? Sim, é triste ver uma criança assim, né? Exatamente. Quer fazer uma pergunta para a doutora Márcia? 99897.000 é o nosso WhatsApp. E aí a coqueluche, ela é mais comum em que idade das crianças? Em qual faixa etária? Na verdade, Mônica, ela aparece em todas as idades. Em todas as idades? Sim, porque a pessoa que tem imunidade parcial ou tem um sistema imune mais solidificado, ela pode ter um quadro até brando. E às vezes até confunde com uma gripe. Só que a criança, como ela não tem anticorpos, ela não tem imunidade, então ela faz a doença florida, né? Aí completa. Ela tem um quadro de febrinha, tosse, mas o que incomoda mais é a tosse e o que é mais grave, a criança só tem um pulmãozinho formado com 8 anos. Então ela nasce, o pulmãozinho está bem sofrido, ainda não está com maturação, então aí a coisa se torna mais grave. Os primeiros sintomas, a tosse, é preciso ficar atento? Na verdade, começa como uma gripinha, né? Resfriado, coriza. Aquela coisinha que está agora todo mundo, né? Na verdade, tempo seco, mesmo né? sem a gente estar doente, a gente está com o nariz assim, corizando, tem uma tossinha, que é um mecanismo de proteção dos nossos pulmões. Mas a coqueluche, ela começa assim, depois vem uma febre e a coisa se complica, né? A tosse pode durar de 3 até 6 meses. Então, essa é a gravidade. Bom, vacina para as crianças, quando diagnosticado, qual é o tratamento? É antibiótico? Bom, na verdade, a vacina ela é preventiva. Exatamente, preventiva, né? exato. Se você faz o diagnóstico, então você tem que tratar. Aí você tem que ir ao médico, né? O quadro clínico é florido. Quando você vê aquela tosse com o guincho, é bem característico, né? Aí você tem que fazer o diagnóstico e tratar. Aí é antibiótico. E às vezes você tem que internar a criança, na verdade. É muito grave, né? A gente acha que não, mas é grave. Pode ter uma gravidade considerável, inclusive evoluindo para o óbito, né? Márcia, e a transmissão? Algumas pessoas estão perguntando aqui no nosso WhatsApp. A transmissão é pessoa a pessoa, né? Não é uma doença que por exemplo, precisa de mosquito, não. É uma criança que passa de um adulto que está, às vezes, até infectado sem saber, na verdade, porque ele tem um sintominha de gripe, mas é a coqueluche que está lá. Aí vai brincar com a criança, né? Tanto é que é recomendado fazer a vacina para as mãezinhas, né? Durante a gestação, você faz uma vacina e você eleva o nível de anticorpos, porque provavelmente ela já tem um nível de anticorpo, mas quando você faz a vacina, eleva, passa pelo cordão umbilical e a criança fica protegida nos primeiros momentos ali. O que dá tempo para você fazer a vacina e ela própria produzir seus anticorpos. Produzir os anticorpos, né? E aí, no caso, o que se explica, né? Esses casos registrados em Minas e São Paulo, que tem preocupado vocês? Na verdade, eu creio que é uma preocupação dos pais, dos efeitos colaterais da vacina, que acaba que tem, né? Mas de não fazer a vacina, na verdade, né, Mônica? Infelizmente, essa é a realidade. E aí vem os casos, sim, né? Aí o pai, o avô, ele pode estar contaminado e passa para a criança sem... E também tem um costume aqui no Brasil, né, que todo mundo gosta de visitar bebê. Então, eu brinco com as mães o seguinte, ó, tem uma procissão, né? E eu falo assim, gente, vamos ter um bom senso. Quando a mãezinha está de bebê novo, é uma situação difícil, né? A gente quer conhecer, mas precisa dar esse tempo. Tem que dar um tempinho. Qual que é o tempo ideal, Jaque? Tem uma amiga nossa aqui que deu à luz, a gente está doido para ver, mas não fomos ainda, né? Olha, Mônica, eu sempre brinco e falo assim, até no cartão de vacina tem uma coisa escrita assim, que separa as vacinas ideais do restante. Então, a criança teria uma proteção mais ou menos
É lá pelo 6º mês, na verdade. Quando eu vejo um bebê no shopping, ou às vezes assim, eu fico, meu Deus, a mãezinha não está sabendo o risco que ela está correndo, né? O bebê, ele não tem imunidade. E precisa construir isso, precisa. Né? Com toda então, assim, família, eu acho assim, a família pode visitar, claro. Né? Mas, assim, aquela procissão de visitas realmente preocupa. É bom a gente ter esse alerta. Olha só a pergunta que chega da Ana Cláudia de Uberaba. Ana, um beijo para você. Quem já tomou vacina, né? Está protegida para a vida toda? Não. Não está? Não. Olha. Na verdade, a célula que... A gente acredita que é em torno de 8 anos que fica o linfócito memória, né? Às vezes um pouco mais. Mas o que acontece... é que às vezes você tem um reforço de uma pessoa que ficou doente e você, como já está com o anticorpo quase baixo, encontra com a pessoa e aquilo refaz o reforço. Só que os casos de coqueluche, essas doenças transmissíveis, graças a Deus tem diminuído. Então você não está tendo mais esse reforço natural, né? Entendi. Mas é em torno de 10 anos. Por isso que é importante você fazer os reforços, né? Inclusive o Ministério recomenda que a mãe grávida faça. Né? Porque aí já protege o bebê de protege, é proteção que a gente quer. A nossa amiga Thaís, né? Ela falou, Mônica, eu cheguei agora, por favor, veja com a doutora Márcia a questão dos sintomas da coqueluche. Eu acho que é importante a gente reforçar, principalmente, minha amiga Thaís, porque é muito parecido com gripe, resfriado e até pneumonia. Sim, a pneumonia já seria uma complicação, né? Uma complicação, né? Na verdade, a coqueluche, ela é um quadro respiratório que começa como todos. Uma coriza, uma febre baixa, mas o que caracteriza mesmo e que faz o sofrimento é a tosse. A tosse da coqueluche é aquela tosse assim... E são ciclos assim duradouros, né? E é uma tosse que demora. Demora para passar. Então maltrata muito a criança, Nossa, né? Mesmo você viu aquele adolescente, né? Fica cansado, né? Atrapalha. Só que na criança tem a gravidade do pulmãozinho não está formado. Não está formado, que forma só com 8 aninhos. A Márcia de Tuiutaba sempre participa, é uma amiga querida. Ela gostaria de saber dos exames. Quais são os exames que são feitos para descobrir? Você não deve ficar louca quando a criança começa com uma gripe e tal. Se ela começa a ter essa tosse ou você tem uma dúvida clínica, você faz uma cultura da secreção nasal e o hemograma é bem típico, né? Então... O diagnóstico, assim, quando você tem a suspeita, não é difícil, não. E as medidas de higiene que nós já sabíamos, reforçamos e devemos continuar, correto? Sim. Criança pequena não deve ficar recebendo muitas visitas, infelizmente. Porque o adulto pode até estar com a doença e se ele estiver numa fase antes do aparecimento da doença, ele já está transmitindo. Correto. Né? A mãe deve ser orientada a tomar uma vacina. Toda gravidez, se ela tiver uma gravidez por ano, ela vai tomar uma vacina por ano. E fazer o esquema vacinal, né? Que começa com 2 meses. 2, 4, 6, depois um reforço com 15 meses e depois com 4 aninhos. Márcia, adorei conversar com você. Muito obrigada por trazer essa informação para a gente sobre a coqueluche. E volte mais vezes, tá? Obrigada, à disposição. Márcia Berbet Ferreira, ela que é pediatra, com a gente aqui hoje no nosso Manhã Total, discutindo sobre a coqueluche. Obrigada a você também que participou com a gente aqui.